Olá, vlog! Este é um vlog de leitura da última maratona 24 horas de leitura e também o vlog de leitura que vai ser de amanhã e ainda outro amanhã e da minha releitura de A Sombra do Vento. Hoje é sábado, eu já estou 2 horas, 12 minutos, 35 segundos dentro da maratona. E aí você me pergunta, Tami, quanto desses livros você já leu? Nada, porque eu tava lendo outro livro, City of Blades. Eu acordei, enquanto eu acordei, me arrumei, fiz skincare, arrumei umas coisas da casa, tomei café, fui na academia, mas eu tenho um take aqui de quando eu dei play no cronômetro. Roda o take. Gostaria de avisar a todos, são 10h08, ainda 10h08 da manhã de sábado, estou começando minhas leituras. Eu tô nesse momento em 45% desse livro, que é página 226. Não é nem a metade ainda, então... Esses livros aqui do Robert Jackson Bennett, eles andam bem devagar. E agora que começou a ficar um pouco mais interessante, assim, porque eu descobri, começando a ler esse livro, que cada um dos livros é uma história independente da outra. E eu achei que eram sequências, então eu fiquei já um pouco assim, tipo, eu não queria aprender... tudo novo, sobre uma nova cultura, um novo personagem. Eu queria só continuar a história que eu já sabia um pouco sobre ela. A personagem principal é interessante, é a Turin Mulagash. A gente tá acompanhando ela aqui porque ela se aposentou depois dos conflitos que rolaram. As histórias elas são independentes, mas elas se passam uma depois da outra, tá? Se aposentou, ela tá lá no meio do nada, e daí de repente aparece uma pessoa pra ela e fala assim, olha só, pra você seguir recebendo o valor que você recebe da sua pensão de general, faltou você cumprir 2 meses do tempo. Aí ela fala, ué, mas eu servi muito mais do que 4 anos, eu servi, sei lá, não sei quanto tempo. Aí ele fala, pois é, mas é que a servidão, né, o tempo de servidão não... Servidão é a palavra certa? Serviço. Ele não dura o tempo, ele passa a contar a partir do momento em que os documentos foram submetidos, e os documentos demoraram pra ser submetidos, então você ainda tá devendo. Mas na verdade tudo isso é um truque, porque eles querem que ela vá numa missão. O rolê do primeiro livro é que existiam várias divindades, essas divindades mandavam aqui nos povos, e aí há um tempo atrás tinha surgido aí, né, uma guerra, um cara que tinha conseguido passar a matar essas divindades, e aí com a morte das divindades, né, os povos tomaram controle sobre os locais e assumiram tudo, mas ao mesmo tempo muita coisa também regrediu, porque eram essas divindades que mantinham várias coisas funcionais. Então, por exemplo, o primeiro livro é chamado City of Stairs, porque existiam locais inteiros nas cidades que eram fornecidos pela mágica dessas divindades, e ao matar as divindades que estavam naquela cidade, também acabando com a magia, e aí ao acabar com a magia, tudo que foi feito ou mantido por aquela magia desapareceu, inclusive pedaços da cidade. Então tem várias escadas que dão a lugar nenhum, e que esses locais que as escadas davam antes desapareceram junto com o poder das divindades, e aí tinha todo um rolê de que, na verdade, algumas divindades não tinham necessariamente morrido, né, e aí a gente tem lá um conflito. E aqui, o que acontece é que eles descobriram um tipo de condutor num local devastado aqui, que tem toda uma história, e esse condutor não perde nada em energia. E é uma coisa muito estranha, assim, porque tem algumas outras coisas ao redor disso. E aí, a pessoa que efetivamente mandou alguém atrás dessa general quer que ela vá numa missão pra ver se não tem nada a ver com alguma divindade, se por acaso não tem outra divindade dessas que tá viva e que eles não sabem que tá viva. Só que aí chega lá e tem mais um monte de confusão acontecendo nesse local. E aí tem um motivo pelo livro se chamar City of Blades, que tem a ver com esse local que ela tá indo. Tá? Assim como City of Stairs tinha uma explicação, City of Blades tem outra explicação. A coisa nova seja pautada em algo que é repetido do primeiro livro, né? Que é, será que as coisas que estão acontecendo têm a ver com uma divindade sarkiva ou não? Aí eu já fiquei pensando, será que a plot do terceiro livro vai ser a mesma coisa? Enfim, porque o terceiro livro também é um plot diferente. Tá, mas enfim. Mas eu quero começar agora amanhã e outro amanhã, tá? Não vou deixar pra amanhã, vou começar hoje. Ai, humor e piadas, né? Esse livro aqui, gente, ele tem 400 páginas. Deixa eu ver. Na verdade, 395, mas a letra tá bem grande, a diagramação tá boa. Os capítulos são super curtos. Eu acho que vai ser tranquilo de ler. Espero gostar muito desse livro, tá? Espero gostar muito desse livro. Então vamos descobrir. Eu estou na página 114 de amanhã, tá? Enquanto eu tô gostando muito dessa leitura, que tá me deixando muito feliz, tá? É um livro que tem várias... Como eu vou dizer assim? Tem várias frases de efeito, mas
colocadas de um jeito que elas parecem encaixadas na história. Que às vezes eu leio uns livros que tem um monte de frase de efeito e parece que o autor tinha a frase de efeito antes do momento de colocar a frase na história, e aí encaixou no momento que deu. E aqui não. Aqui realmente parece que as reflexões vêm nos momentos em que elas precisam vir. Inclusive teve uma, eu não vou entrar em detalhes porque bateu muito forte em mim. Escorreu até uma lágrima na hora que eu li. Que foi assim, ó, nossa, me machucou um pouco, tá? E a outra coisa que eu tô gostando bastante dessa leitura é a forma como ela tá estruturada, sabe? Porque, deixa eu tentar, essa hora não tem muita salvação aqui, porque todos os lados têm iluminação. A forma como a narrativa tá estruturada, que é, a gente começa no presente, daí a gente vai pro passado, daí a gente volta pro presente, mas aí a gente já sabe algo que aconteceu, mas o presente não é o presente porque a gente já sabe que tem um futuro aqui. E aí a gente fica indo e vindo entre um ponto e outro, com pistas entre um momento e outro também. E a autora faz isso várias vezes, sabe? Então, por exemplo, assim, quando ela dá spoiler, o Sam descobrindo sobre o trabalho voluntário da Sadie lá na frente, a hora que eles estão dando a entrevista, que a gente já sabe que é tipo futuro, né? Ela fala assim, mas é que nesse período aí, que é não sei quanto tempo depois do jogo, a gente não tava se falando. Então, a gente sabe que vai ter mais um jump, que vai ter mais um drama, que vai ter mais alguma coisa acontecendo aqui. E eu acho que isso acontece de um jeito que é bastante... agrega bastante pra história, sabe? Porque faz com que a gente fique ansioso pra descobrir como que as coisas vão chegar até lá. Mas antes que for sobre a história, deixa eu falar pra vocês o que rolou aqui com relação ao meu timer. Eu parei em 4 horas e 25 minutos, tá? Então eu li mais 2 horas e 13 minutos. 2 horas e 13 minutos. E aí li 100 e poucas páginas, então, desse livro, tá? Agora já são 5 horas da tarde. 5 horas... Bom, tô de cabeça pra baixo, mas vocês vão confiando em mim, tá? Eu acabei de perceber que eu não sei onde é que eu enfiei a cartela de post-it que eu tava marcando. Mas levando em consideração que eu levei 2 horas pra ler 100 páginas, mais ou menos 50 páginas por hora, é a minha média, tá? A minha média. E eu tô tentando ler com calma, porque já deu pra perceber logo na entrada que esse é um livro várias nuances, tá? Então vamos... Agora eu já sei um pouco mais sobre essa história pra poder conversar com vocês. A gente tem o Sam e a Sadie. Eles se conhecem... O livro abre com o Sam encontrando a Sadie na estação de metrô. E aí ele chama ela e aí eles vão espiar um negocinho temático que tá tendo lá. E a gente sabe que tem uma história no passado. E a gente vai voltar no passado então pra saber como eles dois se conheceram. É o fato de que o Sam tinha sofrido um acidente de carro e ele tava no hospital, um hospital infantil. E enquanto isso a irmã da Sadie tava fazendo um tratamento pra câncer. E aí os dois acabam se conhecendo e acabam virando amigos através de jogar videogame no hospital. Aí tem todo um motivo pelo qual essa relação dos dois é interessante, o que fez eles se separarem, o que foi a briga, que eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu acho que é desnecessário pra você... Faz parte da experiência de você ler o livro, tá? E descobrindo as nuances de por que cada coisa aconteceu ou não aconteceu. A gente vai descobrir o que aconteceu e vamos voltar pro parece o presente, mas na verdade não é o presente porque a gente já sabe que tem um futuro aqui. A Sadie tá saindo de um relacionamento. Ela tem um namorado, na verdade, mas aí vai rolar aqui, tipo, uma quebra. E isso vai colocar ela numa posição de depressão. Nesse primeiro encontro que eles tiveram, a Sadie dá pro Sam um disco com um jogo que ela fez. E aí o Sam adora. Aí ele começa a ir atrás dela pra querer dar as notas, né, nesse jogo, os comentários dele. E aí ele encontra ela meio triste por causa desse relacionamento. E aí eles acabam se aproximando, porque ele ajuda muito ela nesse momento. E aí ele propõe pra ela que eles façam um jogo. Que é o que a gente já sabe, porque na sinopse a gente já sabe que eles vão fazer esse jogo. E aí, nesse momento que eu tô, a gente tá vendo a criação desse jogo. Na verdade, eles acabaram de dizer que eles terminaram o jogo, tá? Algumas coisas que eu acho bem legais nesse primeiro momento, além do que já mencionei. A gente tem aqui uma relação de amizade. Aparentemente vai ser constantemente abalada por motivos diferentes. A gente tem 2 personagens extremamente diferentes também. Muito focado a alcançar um ponto final, mas de formas diferentes. A Sadie, ela tem muito menos cuidado com ela mesma e com o emocional dela, mas ela sim pensa no futuro. E o Sam também tem um traço de descuido, assim, que é compensado por um outro personagem, que eu já vou chegar lá. Mas ele é muito focado em ficar pensando sobre o futuro e nas coisas que ele quer. E a hora que ele coloca algo na cabeça, ele vai atrás. E é por isso que ele insiste tanto nisso com a Sadie,
pra esse jogo ser feito. E ambos não são pessoas do foco emocional, então eles não... Como é que eu vou dizer assim? Eles não são baseados nas relações românticas, né? Então, e existe também uma racionalização do sentimento, que é uma coisa com a qual eu me identifico um pouco, tá? A racionalização do sentimento, que é não deixar que o sentimento tome conta de ti em frente a certas situações que são difíceis, porque a sua parte racional vai falar mais forte. Vão ter coisas em que a Sadie, ela se sai muito melhor nesse aspecto, e outras o Sam. E não é uma constante, sabe? Então não é 100% do tempo assim. Às vezes vão ter coisas que vão bater mais forte, aí essas pessoas vão sentir um lado diferente, que é mais ou menos o que eles combatem o tempo inteiro, de alguma forma, tá? E a relação dos dois é muito legal também, porque é uma relação pautada de amizade, pautada num amor que um tem pelo outro, pautada em algo que foi criado lá atrás e que passou anos aqui sem ser cultivado, mas que mesmo assim eles conseguem encontrar num objetivo comum esse sentimento de volta, mas também baseado em pequenos gestos e não uma cobrança doida, uma presença constante, apesar deles estarem numa situação aqui de presença. E o que prevalece é o sentimento da relação e não a manutenção da relação, né? E para algumas pessoas, o mais importante é a manutenção. A Sadie, ela vem de um contexto de família rica. O Sam foi criado pela mãe dele como mãe solteira, tá? O pai dele é judeu, a mãe dele é de coreano, mas nascida nos Estados Unidos. E ele foi criado também muito pela avó dele, porque a mãe dele morreu. E esse acidente que ele sofreu quando ele era criança quebrou o pé dele em muitas partes, tá? Então ele ficou muito tempo em tratamento, ele tem dor constante e ele anda com uma certa... Tem um vício ali pra andar, sabe? Eu não sei descrever pra vocês, mas ele tem uma inclinação, um jeito ali, né, que reflete isso do pé dele. E aí tem até um momento na história que eu achei interessante, porque eu acho que é um tópico interessante. Ah, isso é outra coisa legal. Muitas coisas legais pra eu falar sobre esse livro, espero que eu não me desaponte. É que ele fala sobre deficiência. Ele fala que quando ele foi que ele não se vê enquanto uma pessoa deficiente. Quando ele foi pro mundo, assim, mais pra faculdade, ele não levou em consideração algumas das muitas dificuldades que talvez ele fosse enfrentar no mundo por causa dessa situação com o pé dele, sabe? Que às vezes ele tem que se colocar em situações de tipo ter que sair mais cedo, ter que andar mais devagar, ter certas distâncias, ter que fazer certas medidas aqui pra ele poder fazer a mesma coisa que uma outra pessoa faria, mas ele vai ter todo um outro esforço aqui pra fazer. Mas ele fala num certo momento que ele não vê isso como uma deficiência, né? Ele não se identifica como uma pessoa deficiente. E por isso, então, ele acaba não acessando algumas das talvez situações aqui que poderiam se colocar disponíveis pra ele por ele ser deficiente, mas a gente vê isso dentro da história de um jeito de que é proposital, uma coisa com a qual ele não lidou ainda, tá? Então ele não aceita isso, mas isso a gente vê refletido dentro da história enquanto um aspecto da personalidade dele. E aí ele também tem uma relação mais distante com a família dele agora, ele é meio descuidado, assim, com as coisas dele, com ele mesmo. E aí a gente vai conhecer um outro personagem, tá? Que é o Marx. Tem vários outros... A outra coisa que eu falei que era legal ver pros outros personagens, que esse é só um dos assuntos que a autora endereça assim. Por exemplo, quando eles estão construindo Ishi, eles têm uma conversa, eles têm uma ideia, e aí eles têm uma conversa com o pai desse Marx, que eu já vou chegar lá, porque eu quero falar sobre ele. E aí, eles começam a se basear um pouco nessa conversa, nas referências do que eles já tinham combinado com isso, pra começar a contar essa história. E essa história, no que eles se baseiam de alguma forma, né, acaba buscando referências estéticas e culturais do Japão. E aí, quando a autora tá explicando o momento em que eles começaram a fazer isso, ela fala, né, a decisão de criar estética no mundo inspirada em Hokusai empurrou tudo na direção do Japão. E como estavam criando o design de personagem para criança, eles se viram sempre atraídos por referências japonesas. Era 1996 e a palavra apropriação nunca havia ocorrido a nenhum dos dois. Foram atraídos por referências porque as adoravam e achavam inspiradoras. Não estavam tentando roubar de outra cultura, embora provavelmente tenha sido isso que eles fizeram. Aí a gente vai pular disso por uma entrevista. Lembra que, ó, a gente tá falando de 1996.
uma entrevista para 20 anos depois, em 2017, quando um entrevistador tá exatamente cobrando dele o que ele tem a dizer sobre essa reclamação de que eles teriam se apropriado dessa cultura para criar esse jogo 20 anos atrás. Então, assim, a autora, ela joga esses tópicos da história e depois ela vem pra explicar o que ela colocou ali, ou como às vezes as coisas funcionam na mente das pessoas, de que algo que não parecia errado acaba se tornando errado com o passar do tempo, ou que algo que você não se identifica, que algo que você ainda não lidou, precisa ser retratado. Tem uma questão na vida da Sadie também, com relação às relações que ela tem, que também tem uma coisa sobre isso, né? Sobre ela achar que que ela virou uma pessoa indigna, suja, enfim, coisas ali que estão acontecendo, tá? E eu tô achando isso muito legal, porque compõe muito bem a vibe do livro, que é de dois jovens que botaram na cabeça um negócio, que se reencontraram depois de anos, botaram na cabeça um negócio que eles querem fazer, e eles estão muito focados nisso, e todo o resto ao redor deles tá passando batido, assim como outras coisas passam batido pra eles em relação a outras coisas referente a outros momentos, né? E aí, às vezes, o foco nessas coisas faz com que eles deixem de focar nos problemas que eles efetivamente precisam lidar consigo mesmos. Sabe um negócio assim? Bom, enfim, tá. Agora vamos falar sobre os outros dois personagens. Tem o Marx. O Marx, ele divide quarto com o Sam, divide apartamento ali. Ele também é mais bem de vida. Ele acaba... Enfim, tem uma história deles ali, que eles estavam no Vitória, né, acabaram saindo e tal, ele carregou o Sam junto com ele, e ele meio que cuida do Sam, sabe? Adotou o Sam como um irmão mais novo e tá cuidando do Sam, porque o Sam é muito descuidado com ele mesmo. Inclusive é ele que às vezes liga pros avós do Sam pra dar satisfação. O Marx vai ter uma participação na criação desse jogo. Ele queria ser ator, mas ele também tem descendência asiática. E aí ele tem um certo momento na história em que, inclusive, tem um confrontamento sobre isso, né? Ele chega pro cara que tá dirigindo a peça dele e fala assim, meu, fala que eu sou tão bom, né? Que, tipo, eu sou o melhor. Por que eu tô fazendo o coadjuvante, não tô fazendo o protagonista? Aí o cara fica tipo, meu, mas é que, né, você sabe. Não sei o que você sabe, né? Ele fica, não sei. Foi esclarecedor pra ele. A qualidade inescrutável, inacessível, misteriosa e exótica sobre ele era sua ascendência asiática. E isso era permanente. E até no teatro universitário não havia muitos papéis para um ator asiático que podia interpretar. E aí depois ele faz toda uma reflexão aqui sobre, conta um pouco da história dele, e aí no final ele conclui a mesma coisa. Até ir para Harvard, ele não tinha percebido que lá, e não apenas no teatro universitário, não haveria papéis que um ator asiático pudesse interpretar. E aí esse cara tem outros aspectos, assim, também. Porque, apesar de cada um dos personagens trazer algum âmbito mais... Por exemplo, assim, o Mark tem essa coisa do teatro, dele ser asiático e disso ser um conflito pra ele. Senta um negócio com o pé. A Sadie tem uma coisa muito mais com a moral dela, tá? O rolê da Sadie é ela constantemente, às vezes, tomar decisões erradas. Além disso, a gente é apresentada várias outras nuances desses personagens. E isso, gente, é tão diferente, às vezes, das coisas que a gente lê, que chega a ser inovador. Que inovador um livro em que a gente conhece os personagens que a gente tá lendo, que não é só tipo, ela é a guerreira fodona que vai lá fazer não sei o quê, não, ela é a menina escolhida. Mas a gente aprende pelas preferências românticas, mas a gente aprende pelas preferências que são úteis para o livro, que é tipo, ela gosta de games, ele gosta de atuar, ele não sei o que lá, mas a gente também aprende, tipo, que a Sadie gosta de arte, Sam é bom desenhista, que o Marx tem outros aspectos ali também na vida dele que movem as relações dele. Então a gente aprende outros aspectos a respeito dos personagens que não é só o que é diretamente interessante pra a história. Isso faz com que esses personagens sejam mais vivos, né? Com que esses personagens tenham textura. Enfim, eu acho que eu vou perceber que eu tô gostando do livro, né? É isso, eu vou seguir lendo mais um pouco e depois eu digo pra vocês como vai estar. Vou ver se eu tento chegar na página 200. Olá, pessoas, hoje já é domingo. Tem um barulhinho de fundo que é a máquina, tem outro barulhinho de fundo que é o aspirador, mas é o seguinte, se eu não sentar agora pra gravar, eu vou sentar só no final da tarde. 13h23 e eu tenho um contador de 8 horas e 31 minutos. Esse é um contador cumulativo, tá, gente? Ontem eu finalizei o dia em... Deixa eu pegar aqui um número pra vocês. Finalizei o dia em 6h43, tá? Ontem eu tava um pouco dispersa também, eu li um pouquinho, parava, li um pouquinho, parava, li um pouquinho, parava, li um pouquinho, parava, tô com um monte de coisa na minha cabeça, e aí eu fico, tá?
Mas é isso. Nesse momento, gente, eu estou na página 315 de amanhã. Vamos atualizar sobre esse livro. Diferente dos outros vlogs do Caminho Bookverso, esse, porque também é um vlog da maratona de cronometrando, eu tô fazendo o máximo possível sem spoilers, tá? Então eu tô falando coisas vagas aqui. O livro mudou de mood várias vezes. E eu acho que esse era um traço que, ao mesmo tempo em que me surpreendeu, também era algo que eu sabia que eu deveria esperar da história por causa dos jumps e das situações que eu falei pra vocês que no primeiro take que eu gravei, falando que mudava, né, dava spoiler de uma ambientação do futuro que a gente não sabia o que ia acontecer. Então a gente teve momentos aqui em que a amizade do Sam e da Sadie esteve extremamente balançada, por motivos que vão desde birras pessoais a trabalho e às vezes um mix das duas coisas, porque como eles são sempre juntos, às vezes a linha entre uma coisa e outra acaba ficando bastante complicada. Achei que o Marx ia ser mais problemático dentro da história e na verdade não. Ele acaba até tendo um desenvolvimento interessante, assim, ao meu ver, ao longo da trama. Eu não sei dizer se ele é um personagem que a gente gosta ou não gosta, mas eu acho que ele é um perfil de pessoa, sabe? Que nem sempre a gente vê retratado, e aí exatamente esse tipo de pessoa que às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, mas que a gente sempre está esperando que vá aprontar, mesmo que seja extremamente gentil e servir para basicamente todos os outros momentos. É um personagem interessante, assim, eu gostei de ver ele aqui. E aí a gente entra também pro altos e baixos dos games, né? Então a gente vê que eles fizeram um grande sucesso com o Ichigo, e aí depois as coisas que eles foram lançando depois tiveram seus momentos. E a briga de ego que também existe entre os dois sobre quem possui o jogo, quem não possui o jogo, quem fez, quem não fez, o quanto trabalhou, o quanto não trabalhou, mas acima de tudo, o que a mídia sobrepõe sobre isso e as tours de divulgação que acabam normalmente priorizando o Sam, e o fato de que a gente também fala que de uma forma pontual, mas enfática, mas assim também bem restrita na história, sobre o preconceito às mulheres nessa área, né, e do quanto se espera que a Sadie seja sempre uma coadjuvante, né, que não se espera que ela seja a desenvolvedora, que mesmo que ela seja a dona do jogo, vai se esperar sempre que o Sam acompanhe, por ele ter mais jeito, assim, de falar com as pessoas, porque ele recebe uma atenção que ele nunca tinha recebido antes. E aí a gente tem a virada de chave aqui, né? A Sadie, que sempre habitou muito bem os ambientes, acaba não recebendo o reconhecimento que ela acredita que ela merece, que ela efetivamente merece, porque ela trabalhou tanto quanto o Sam. E o Sam, que nunca era o destaque em nada, acaba se tornando, e isso acaba alimentando ele para ele brilhar, basicamente, na frente das pessoas. E isso faz com que ele receba ainda mais atenção. Aí a gente teve algumas situações aqui. No aspecto do desenvolvimento do Sam, a gente teve o rolê com o pé dele, né? Então ele tá num momento da história onde a gente já passou por vários estágios, desde o estágio de aceitar, né, que era uma coisa que eu falei pra vocês que ainda tava um pouco, né, tumultuada na cabeça dele, até o momento dele passando pelas dores e pela perda, período de recuperação, pelo quanto isso abala. Então eu acho que esse personagem ele teve aqui um andamento, e aí num outro aspecto esse desenvolvimento também vem no momento em que ele percebe o que a Sadie significa pra ele, sabe? Eu gostei muito de ver que eles tiveram uma conversa sobre isso, né? Sobre o que eles poderiam ter sido, o que a amizade deles representa. E eu acho que essa é uma relação interessante, porque a gente tem muito a gente fala muito sobre friendzone, friends to lovers, e tem muita gente que não acredita, né, em amizade entre homem e mulher, enfim. E eu acho que essa é uma coisa que às vezes passa muito na cabeça das pessoas, né, ou às vezes a gente vê assim, a gente vê aquela dupla que é muito amiga, e de repente eles começam a namorar, e aí você fica, nossa, mas será que vai sobreviver, né, porque se eles terminarem nunca mais vai ser a mesma relação. Então a gente tem vários pensamentos ao longo desse livro aqui, mas eu acho que essa história trouxe num primeiro momento, né, porque eu não sei pra onde é que vai isso, pode mudar ainda, né, tá sendo
uma trama onde a gente não consegue consolidar pensamentos, né? E no momento que a gente consolida, algo acontece e faz a gente mudar um pouco desse pensamento na postura dos personagens. Mas a partir do momento em que ele percebe, principalmente, que pode não ser mais uma opção, é que ele consegue admitir pra si mesmo que existia um sentimento ali. Vocês podem ter uma interpretação diferente da minha, mas eu acho que não é necessariamente um amor romântico, mas é muito mais um amor de saber que a outra pessoa estaria disponível pra você sempre, e que você seria a pessoa mais importante na vida dessa pessoa pra sempre, independente de vocês estarem num relacionamento romântico ou não. E aí é muito o que essa perda significa, né? Mostra o quanto você, de alguma forma, projetou nessa pessoa, que sim, você ama essa pessoa, mas não é o mesmo tipo de amor, do meu ponto de vista. E ele acha que é esse amor, né? E aí depois ele volta atrás e ele fala, não, mas se fosse pra ser, a gente teve inúmeras oportunidades disso acontecer e nenhum de nós deu o passo, né? Então, era porque não era pra ser. Mesmo nos altos e baixos, era algo sólido na sua vida e que você achava que você ia ter pra sempre à sua disposição, de repente, porque você sabia que você era uma prioridade na vida dessa pessoa, você deixa de ser uma prioridade na vida dessa pessoa. E aí isso faz com que você imaginasse um monte de cenários e às vezes até confundir, né, o que você efetivamente sente a respeito, assim. Especialmente no caso dele, que é uma pessoa que não tinha grandes outras relações, né? E que ela foi sempre um pilar na vida dele, né? Então a gente tem essas discussões. Teve um momento aqui no livro que a gente entrou numa discussão política, né? A respeito se os games deveriam se manifestar sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo, se os mundos criados deveriam ser reflexos dos nossos mundos, ou se não. E eu acho que a história conduziu por um caminho que trouxe um reflexo disso, e que quando aconteceu eu fiquei, nossa, que abrupto, mas na verdade a gente teve vários acontecimentos aí no mundo que refletiram exatamente isso, de alguém tá fazendo uma manifestação política através de, sei lá, charges, e aí de repente a gente tem as pessoas se revoltando contra isso e sendo extremamente agressivas no que atende esse sentido. O Mark, ele era pra ser um personagem... Achei que ele ia ser um personagem secundário, mas ele é quase um protagonista na história, o que, como eu falei, não me incomoda tanto, porque ele é um personagem que... Ele traz um reflexo aqui que eu não acho que seja tão trabalhado com ênfase, assim. Eu acho que a gente tem vários Marks espalhados em histórias, mas a gente nunca passa tempo suficiente com esse tipo de personagem. Eu acho que com o Mark a gente tá passando tempo aqui na história, e isso agrega. E aí a gente tem outros personagens, a gente tem pessoas que entraram pra trabalhar nessa companhia de games que virou algo gigante. A gente tem a Zoe, né, que foi quem fez fazer trilha sonora, depois acabou se envolvendo com o Mark, que já era ex dele. Agora há pouco teve até uma presença mais forte, né, das famílias, né, porque eles acabam indo pra LA e lá que tá, né, a família deles, foi lá que eles se conheceram, né. E a primeira parte da história se passa em Massachusetts, em Boston. E é engraçado porque esse sentimento é um sentimento que eu consigo me relacionar bem, que é olhar pra essa história e perceber o quanto aconteceu na vida dessas pessoas, do quanto elas mudaram, mas do quanto toda vez que elas param pra pensar, parece que elas estão exatamente no mesmo lugar, que é esse lugar de pensar, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Eu acho que esse é um sentimento que não só eu posso me relacionar, mas muitos de vocês podem, de que parece que a gente nunca chega lá, sabe? Parece que nunca tem uma linha final. Parece que a gente tá sempre correndo atrás da próxima solução, da próxima resolução, do próximo problema que surgiu, ou da próxima conquista que você precisa fazer. E que a gente, às vezes, nunca tem tempo de aproveitar e, às vezes, simplesmente olhar pra trás e perceber tudo aquilo que você conquistou e quanto sua vida mudou ao longo desses anos, né? Porque, às vezes, a gente sente que a gente tá vivendo uma inércia, que a gente não faz nada, que a nossa vida não sai do lugar, que a gente tá todo esse tempo e nada mudou. E, na verdade, se você parar e olhar ao seu redor, se você parar e olhar pra trás, você fez uma faculdade, você mudou seu círculo de amigos, você conheceu, sei lá, dezenas de lugares novos. Não é porque você não tá tendo um resultado drástico que as coisas não evoluíram. E, às vezes, a gente não consegue parar pra pensar sobre essas coisas, porque a gente tá muito envolto no que a gente precisa alcançar ali na frente, sabe? Eu acho que é muito comum a gente não olhar para as coisas que a gente está fazendo, para as coisas que a gente já conquistou. E eu, por exemplo, me peguei pensando sobre isso várias vezes esse ano, sendo que esse ano foi
um ano que eu fiz muitas coisas por mim, assim, tipo, viajei por mim, decidi fazer coisas por mim. Muitas vezes, às vezes, sozinha, porque era o que eu queria fazer, e eu sei quando isso acrescentou pra mim. Mas aí quando eu tô sentada aqui tomando meu café, eu penso, nossa, mas eu passei o ano inteiro tomando meu café aqui, sabe? Mas não é verdade. Eu vivi outras tantas experiências que não são um reflexo só de um momento ou de uma situação. E quantas vezes a gente tá muito focado em outras coisas, isso acaba acontecendo. Eu tô bem curiosa, na verdade, nesse momento, assim, faltam 100 páginas pra acabar o livro. Eu não faço ideia de qual vai ser a mensagem final. E isso me deixa empolgada nesse momento e com medo. Porque assim, eu tô gostando bastante do livro. A nota no momento é 4 estrelas. E o final vai decidir se essa nota vai se manter ou se ela vai aumentar. E eu queria muito aumentar, porque eu tô tendo um sentimento muito legal com esse livro. Tá sendo um livro muito diferente, assim, nas temáticas, no jeito que ele tá sendo construído, na conversa que ele tá tendo e na narrativa da autora, de muita coisa que eu li esse ano. Então é tipo aquela coisa que eu falei pra vocês, é diferente, é legal e é como eu acho que a maioria dos livros deveria ser, em termos de oferecer pra gente densidade e textura na história e nos personagens e nos conflitos. Mas o final pode mudar absolutamente tudo, sabe? As conversas ao longo do livro. E essa é uma coisa que eu fico preocupada em como as pessoas às vezes vão interpretar, porque assim, o livro não precisa me dar tipo uma puta resposta no final, se ele me conduziu muito bem pela narrativa. O que falta às vezes, tipo assim, você chega no final e você não encontra nada, soa vazio se o livro ao todo ele não te deu nada, né? Eu acho que a Gabrielle Zevin tá construindo aqui um momento de quebra total, ou de reconciliação total, de aceitação, de quebra de esperança. Mas eu acho que não é isso, eu acho que não é pra ser um livro que vai, tipo, acabar num tom negativo. Acho que ela não fez esses personagens tão reais pra acabar essa história em tragédia. Aguardando próximas interpretações. Enfim, eu tô com um pouco de medo, mas eu também... E o que eu ia falar é que eu fico pensando eu tô pensando muito em como as pessoas vão reagir a isso, né? Porque muitos leitores são dependentes desse momentum. E eu realmente acho que em alguns livros esse momentum precisa existir, essa grande conclusão. Mas quando a gente tá falando de personagens que estão lutando batalhas tão reais quanto esses aqui, a não ser que todo mundo morra no final, a vida deles ainda vai seguir em frente, né? Então a gente não pode amarrar, achar que aquele é o ponto final, porque em teoria, se essa fosse uma história se passando no mundo real, essa história não teria fim, né? Então a gente tá... às vezes alguns leitores têm muita dificuldade de lidar com o recorte da história, né? Um recorte da história. E eu acho assim que a Gabrielle, a autora, ela fez um trabalho muito bom aqui pra gente, de mesmo que a gente esteja vendo recortes, a gente consegue ter uma visão do todo. Eu tô torcendo pra que seja bom. Eu queria tanto subir. Eu não consigo me ver descendo a nota desse livro agora, nesse momento. Não, tem que ser um final muito ruim, porque eu acho que ele já trouxe diálogos aqui que fazem valer a experiência, tá? Assim, nesse momento eu me sinto bastante confiante pra dizer pra vocês que, tirando os lançamentos que eu já tinha validado esse ano, que foi Orquídea Divina, Mar Cerúleo e Caminho dos Reis, este é o meu preferido entre os que foram uma leitura inédita pra mim, tá? Que a gente leu Skyhunter, a gente leu Última Parada, a gente leu Órbita de Inverno, e agora eu tô lendo Amanhã, 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 e esse é um livro que ele já me entregou... Eu acho que esse livro já me entregou mais do que os 3 livros combinados, tá? Então, por isso, eu me sinto muito confiante de que esse livro vai ficar no topo, né? Ao lado dos que já são consagrados aí. Torcendo pra não morder minha língua, né? Torcendo, tá? Não me engasgar no final desse take. Mas é isso, eu vou seguir lendo as últimas 100 páginas, eu tô nervosa. Agora vão ser 2 horas, falta 20 pras 2. Então, assim, eu vou terminar esse livro perto das 4, por aí. Antes das 4, acho que umas 3h30, por aí. E aí depois eu acho que eu não vou pegar a Sombra do Vento hoje. Eu acho que eu vou deixar pra pegar a Sombra do Vento amanhã e ler a Sombra do Vento amanhã e terça. E eu vou tocar um pouquinho mais de City of Blades daí hoje no final do dia. Tô no mesmo lugar, mas já é o próximo dia. Ontem eu fiz só um update porque aos poucos o dia foi passando e a minha disposição ela foi morrendo. Falei, nossa, hoje eu acordei mais concentrada. Eu realmente estava, mas vamos lá. Eu terminei de ler amanhã. E foi 5 estrelas. Não, pera. Que? Foi. Inclusive até dei uma choradinha no final. Puta que pariu.
Não, e aí a hora que explica o rolê do título. Ah, nossa, eu... Cadê lei? E aí eu queria voltar, assim, eu não lembro que livro mais, tá, gente? Eu já não lembro mais que livro. Mas esse ano eu li um livro e eu comentei no vlog com vocês, enquanto eu tava dando as minhas impressões sobre esse livro, o quanto eu sentia falta de ler livros que fossem sobre relações de amizade, não necessariamente sobre relações românticas. E esse livro é essencialmente um livro sobre isso, além de ser um livro também sobre várias outras coisas, tá? Isso não quer dizer que ao longo do caminho a gente não tenha relações românticas, isso não quer dizer que ao longo do caminho esses personagens não se perguntassem e se essa nossa relação de amizade fosse uma relação romântica. Mas no final, essa é a perseverança do sentimento que a gente tem aqui nesse livro, sabe? E eu acho que isso fica extremamente claro com o final, né? Que é uma repetição do começo, que é ver esses dois personagens sabendo que, independente do que acontecer na vida deles, do quanto tempo se passar, das mudanças que forem acontecer, dos caminhos que eles forem, eles sempre vão poder encontrar no outro um ombro amigo. Alguém que pode ajudar eles, talvez, com a coisa que eles mais amam, ou com aquilo que eles acham que pode ser a vida deles, ou com algo que eles acharam que eles iam desistir, né? Porque esse é um assunto também, né, ao longo do livro, né, sobre fazer a mesma coisa a vida toda, sobre se reinventar, sobre você trabalhar, assim, com o que você gosta, e você tem uma reflexão aqui que é boa, assim, não é porque você saber fazer algo bem e você amar o que você faz são duas coisas diferentes, né, então, às vezes o que você ama fazer você não faz tão bem assim, e às vezes o que você não gosta é aquilo que você melhor faz, e aí às vezes você fica, né, numa balança entre os dois, ou você acaba ficando presa no trabalho que você é bom, mas que você não necessariamente gosta do que você faz, porque você não vai atrás de outra oportunidade, porque isso vai te colocar numa situação onde você não vai ser tão bom, né, e isso acaba mexendo com a nossa moral, autoestima, enfim. Uma coisa que eu posso dizer, assim, com toda certeza desse livro é que eu gostei muito da densidade dos personagens, de todos eles, até do Dove, ou Dove, que é um personagem bastante questionável aqui, especialmente por várias atitudes que ele tem, né? Acho que a questão do sadomasoquismo vai incomodar muitas pessoas, assim como o rolê da traição, né? Mas ele é um personagem que, de alguma forma, ele também ancora a Sadie. O que acontece no final com ela, não é com ela que acontece, mas quem lê o livro sabe do que eu tô falando. Eu acho que é um sentimento que é impossível medir, porque, a não ser que você passe por ele, né, você finalmente entender os seus sentimentos, se sentir, pertencer-se a alguém em uma relação saudável e relação funcional, e de repente essa pessoa não fazer mais parte da sua vida e você carregar muitas coisas por causa desse relacionamento, e isso fazer você mudar suas perspectivas, né? E aí é que a gente volta no Dove, né? Porque esse personagem, ele é tão questionável ao longo de todo o livro, mas aqui no final é a oportunidade que ele estende para a Sadie, que faz com que ela consiga sobreviver, e se salvar, né? Porque ela tava respirando por aparelhos, né? Ela não tinha uma nova perspectiva na vida dela, ela não queria voltar para aquilo que trazia tantas memórias para ela. Então, ele abre essa porta pra ela. Então a gente tem personagens aqui que são complexos, personagens que não são preto no branco, e esse, pra mim, é o melhor tipo de personagem, porque ele reflete muito mais as nuances e as essências do que as pessoas realmente são, e aquele jogo de altos e baixos das atitudes de cada um. Eu consigo perceber vários momentos onde as pessoas, por exemplo, detestem a Sadie por comentários que ela tá fazendo, por pensamentos que ela tem, por jogar culpa, às vezes, em situações. Porém, quantos de nós não exercitamos a teoria da conspiração diversas vezes? E eu acho que um excelente reflexo disso é a conversa que ela tem com o Marx a respeito, que ela fala, ai, foi culpa do Sam, porque não, porque ele sabia, porque não, quando a responsabilidade... E aí o Marx falando, não, mas... Tipo assim, eu acho que ele nem encostou nisso. E ela, não, eu tenho certeza. Porque ela queria encontrar alguém pra culpar ela ter ficado tanto tempo naquela relação com outro personagem que não fosse ela, né? Sendo que foi ela que não
não discutiu de nenhuma forma, porque eles não discutiam entre eles no começo, né? Eles acatavam muito um ao outro. E ela se meteu numa encrenca que a qualquer momento ela podia ter dito não. A qualquer momento ela poderia ter saído dali. Mas ela se torna emocionalmente dependente desse personagem, né? Mas ela precisa de alguém pra culpar. E é por isso que também, quando eles resolvem se mudar, é tão fácil ir. Tanto um quanto o outro. Nenhum quer tomar responsabilidade pelo ato de decidir. Então eles decidem pelo bem do outro e não pelo seu próprio bem. Como se eles estivessem... se lá na frente der alguma treta, você não vai colocar a responsabilidade de si. Você não vai dizer, não, eu quis ir em frente. Eu quis. Não, eu fiz por você. É tão mais fácil, né? A gente não tomar responsabilidade pelos nossos atos e a gente colocar no outro, né? Então, esse é um bom reflexo, mas eu acho que esse é um raciocínio que às vezes a gente não gosta muito de fazer, então eu tenho a sensação que as pessoas não vão gostar muito da Sadie por causa disso. Mas o Sam também, né? Ele é um cara que, sem querer, tá? Aqui entre muitas aspas, ele abraça o machismo da indústria e ele usa isso a favor dele. Tirando os momentos em que ele é diretamente questionado, ele não faz nada pra mudar esse cenário a favor da Sadie, por exemplo. Ele fica na dele ali até que uma tragédia aconteça e ele precise tomar as rédeas das coisas, e ainda assim com as pessoas indo pra cima dele, porque é um papel novo que ele vai ter que assumir. Acho que o rolê do jogo que tem no final, que ele cria, né, e que ele interage com a Sadie, eu acho que é um mix de sentimentos, porque ao mesmo tempo que parece algo legal, dele ter, tipo, criado algo pra ela, esperando ela, ao mesmo tempo é uma invasão de privacidade, cidade ideológica, enfim, sei lá o que é. E uma traição também, né? Nenhum dos dois foi 100% correto em nenhum momento da história. Eles agiram por interesse próprio e às vezes por interesse do outro. Mas no final eles sabem reconhecer isso. Mesmo que eles não falem necessariamente em voz alta, o fato de eles sempre conseguir. E isso é uma coisa, o fato deles sempre se perdoarem, entre aspas aqui, porque eu acho que não é uma questão de perdão, eu acho que é uma questão de você internamente percebe que aquilo que você vem expondo externamente não é tão correto assim. Então você percebe que você tá sendo injusto com a outra pessoa. E ambos aqui tem pilares na história deles que fazem eles serem injustos um com o outro. E também, ao serem injustos um com o outro, estão sendo injustos consigo, porque estão mentindo pra si mesmos. E isso faz com que o ato de perdoar seja mais fácil, porque você percebe que muito do que você tem mágoa a respeito é algo que você criou na sua cabeça, mas também é algo que você ajudou a construir através de outros atos que você teve. E aí eles conseguem pautar a relação deles em cima dessa constante perdão, que é uma constante aceitar os erros que cada um deles comete, às vezes pra si e às vezes pro outro. E aí, gente, essa dualidade que a gente vê nos personagens, ela tá exatamente no que o título representa, em algo que eu comentei no primeiro take que eu fiz sobre esse vídeo, sobre o fato de que a gente vive olhando pra frente, pras coisas que a gente tá buscando, e a gente não, às vezes, reconhece ou exalta as coisas que estão no nosso passado. Né? E aí, esse livro também, né, o título e a mensagem desse livro é exatamente sobre essa dualidade. Vai ter sempre um amanhã. Sempre, né? Quando alguém morre, a gente sempre lembra que o amanhã pode ser o último, mas vai ter sempre um amanhã. A gente sempre acha que vai haver um amanhã pra gente corrigir os nossos erros. A gente sempre acha que vai ter um amanhã, né, pra gente recomeçar. E essa perspectiva de haver sempre um amanhã, ela é uma faca de dois gumes, porque quando você olha para o amanhã com esperança, isso serve para você como algo positivo, serve para você como algo para te dar entusiasmo, de que amanhã vai melhorar, amanhã você pode conquistar isso, amanhã é uma nova oportunidade, amanhã você começa um novo ciclo. Enquanto você também pode olhar isso pro lado negativo, que é amanhã é o futuro. E o futuro, ele é incerto. O futuro você precisa conquistar novas coisas. No futuro você precisa se reinventar. No futuro você precisa ter novas ideias. Quem vai ser você no futuro? Então o amanhã, ele pode ser tanto aterrorizante quanto algo que vai te trazer esperança. Tudo vai depender do ponto de vista que você vai trazer pra esse conceito de amanhã, né? E aí ele brinca, né, que o Marx queria nomear, né, a empresa deles de Tomorrow, né? Porque o que não é, o que
Diferente de um amanhã, é um jogo onde você pode recomeçar a qualquer momento, onde você pode voltar para o começo e dar um novo start naquela partida, dar um novo start naquele jogo, recomeçar algo, porque no videogame existe sempre um amanhã e esse amanhã é sempre de recomeço. Conquistar o seu futuro e ver o seu futuro passar na frente dos seus olhos, porque você não está aproveitando as conquistas que você está vivendo. Essa dualidade de temas que o livro traz, eu acho que é um elemento muito legal para essa narrativa, enquanto tá falando de algo aqui que, pra mim, pelo menos, gente, é uma coisa que eu não tenho tanta referência, assim, eu praticamente não jogo nada, né, eu não tô no mundo dos games, vários nomes e games que foram mencionados aqui, que eu sei que são existentes, reais, eu só conheço porque, enfim, vi por aí alguém comentando, eu não sou desse mundo. Mas essa falta de conexão com o mundo dos games não foi influencial aqui pra eu não gostar do livro, muito pelo contrário. Eu acho que essa é uma temática que ela é muito interessante, porque assim como o mundo dos livros, o mundo dos games também é um refúgio. Então assim, eu gostei muito de Amanhã, Amanhã, Amanhã e ainda outro amanhã, Amanhã, Amanhã e ainda outro amanhã. É o segundo livro da Gabrielle Zevin que é o favorito, o que é uma alegria muito grande. É o primeiro lançamento do Caminho Bookverso, que eu não tinha validado antes, que eu saí com umas 5 estrelas. E isso me deixa muito feliz, porque a gente tá fechando então um projeto com chave de ouro. Queria fazer um highlight pra nossa cachorra Coyote. Queria ter visto mais, né, mais pra frente, assim, do relacionamento, mas eu achei muito legal aquela parte, porque eu acho que é um momento que a gente tem a oportunidade de ver um outro lado do Sam, e eu realmente fiquei muito feliz com essa leitura. Deixa eu dizer pra vocês quanto tempo eu demorei, tá? Porque quando eu terminei, eu tava com 9 horas, 59 minutos e 40 segundos, tá? Eu comecei a ler esse livro com 2 horas e meia, tá? Eu fiz um stories. Eu não lembro se eu atualizei no vlog, mas antes de eu dar play, antes de eu efetivamente começar, eu ainda ouvi mais uns minutinhos, assim. Então eu lembro que era 2h30 2h30 quando eu comecei, tá? Então eu vou tirar 2h30 daqui e a gente vai ficar com 7h30, 7 horas e 30 minutos. Então foi isso que me tomou amanhã, 7 horas e 30 minutos, pra você fazer o seu comparativo aí, se você tava lendo também esse livro junto comigo. Agora, meu contador, ontem, tá? Ele parou em 12 horas e 21 minutos, tá? 12 horas e 21 minutos. Mas eu segui lendo City of Blades, do Robert Jackson Bennett, tá? Eu ainda vou ler A Sombra do Vento, eu vou começar hoje, mas eu vou começar hoje mais tarde no fim do dia, porque eu tenho algumas coisas pra fazer hoje. Quando eu sofri uma coisa esse ano chamada, como eu tava trabalhando em casa, eu não tava dando muita bola pra feriado. Então eu esqueci constantemente dos feriados. E aí eu marquei várias coisas pra fazer hoje, inclusive tenho aula daqui a pouco, depois quero ir na academia e tem um outro negócio que eu tenho que sair pra resolver também. Então eu boicotei o meu próprio feriado. Tentei abrir live na Twitch, hoje não deixou. Não sei o que estava acontecendo, mas aí eu vou começar minha releitura mais tarde. Enquanto isso, eu tô tocando o audiobook de City of Blades porque ele já tá em andamento, tá? Então ontem eu finalizei o dia com 12 horas e 21 minutos e contra a minha própria expectativa eu acabei lendo menos ontem do que eu li no dia anterior, né? Eu li acho que 10, 20 minutos menos ontem do que li. E aí ontem eu li mais 20%, tá? Nesse período aqui eu li mais 20% então de City of Blades. Agora eu tô em 78% de City of Blades. Então hoje eu já li mais 13% desse livro e o nosso contador está em 14 horas e 10 minutos. Então eu já li quase 2 horas no dia de hoje, tá? Se eu tô gostando desse livro, gente, eu não sei dizer pra vocês. Ele tem um conceito interessante. Agora, assim, ele tem picos, tá? Picos de conceitos interessantes. Mas, de forma geral, eu acho que eu gostei mais do primeiro. Eu acho que a escrita do autor tá melhor nesse segundo, mas eu acho que a história do primeiro era mais interessante. Eu tô na página 380, tá? Isso significa que eu tenho aproximadamente 100 páginas pra ler desse livro, tá? Então... é isso. Agora, sim, efetivamente atualizado, falta só isso aqui. Tem sempre um barulho atrás de mim, porque tem sempre um aspirador funcionando, tá? Mas, assim, vocês vão ter que acreditar em mim sobre os timings das coisas, porque... posso mostrar aqui, ó, são 18h37. Eu acabei de terminar a City of Blades, mas eu precisei botar o meu celular pra carregar, porque o coitado sofrendo com esse negócio do cronômetro sempre rolando. Gente, eu tenho um outro celular
que era o meu celular antes, que eu sempre usei pra cronometrar. Só que por algum motivo o celular disse que se reiniciou, alguma coisa assim. E aí ele não tá mais aceitando a minha digital, ele tá pedindo pra eu digitar o padrão, sabe, dos pontinhos. E eu não consigo, eu testei vários, não consigo me lembrar qual era o padrão daquele celular. Aí eu acho que tem que formatar ele. E aí eu fiquei com preguiça, daí eu botei no meu telefone mesmo pra rodar, rodando lá. Eu terminei City of Blades, tá? E no meu contador eu tenho 16 horas e 25 minutos, tá? Então hoje eu já li 4 horas aproximadamente. Eu quero fechar o dia com pelo menos 18 pra ficar 6, 6, 6, 6, 6, tá? 6 por dia. Já que esse foi o mais ou menos estabelecido no começo dessa brincadeira. Vamos falar sobre City of Blades rapidinho, já que o vlog não é sobre isso. Gente, eu fui na academia, fui no mercado, fiquei umas 2 horas olhando pra parede, sobre isso. Tô até meio... Eu tô cansada de não fazer nada, porque eu não fiz muita coisa hoje, viu? Mas meio... Como é que vai ser assim... Sem fôlego. Terminei esse livro aqui. Eu achei o plot do primeiro mais interessante. Mas no final, parece que você termina esse livro com um apego maior aos personagens do que eu terminei o primeiro. Porque em ambos os livros a gente tem uma mulher sendo a protagonista. Mas aqui... o que é retratado e a forma como a gente vê as coisas acontecendo, eu acho que faz a gente se aproximar e se importar um pouco mais com ela. E é uma mulher mais velha também, né? Uma mulher que tá se aposentando do exército, ela já viu muitas coisas, ela tá sendo colocada numa posição super esquisita. Vai estar batendo vento em vocês? Pode ser que esteja, deixa eu fechar aqui atrás. E eu acho que dá pra gente pegar um pouco melhor. Então é uma história mais... É um plot menos interessante, mas é uma história que traz o personagem mais próximo do leitor. É uma experiência diferente da do primeiro, assim. Eu não sei... Eu acho que eu tinha dito que eu tinha gostado mais do primeiro, mas agora eu não sei. O primeiro tinha um plot mais interessante, o segundo tem coisas que são mais interessantes que o primeiro, e o plot acaba sendo mais repetitivo, então depende. Mas, como eu falei, acho que a escrita do Robert Jackson Bennett deu uma melhorada. E é sempre positivo, levando em consideração que, né, o outro vai melhorando um dia depois do outro. Agora, gente, eu vou começar a minha releitura de A Sombra do Vento. Expectativas. Voltar pra casa. Essa é a minha expectativa, voltar pra casa. Eu gosto muito desse livro. Eu adoro esses personagens, eu adoro esse mundo do cemitério dos livros esquecidos. Tem sempre detalhes que eu já acabo me esquecendo com o passar dos anos dessa história, então vai ser legal voltar pra ela. É isso, sim. É isso. Em teoria, eu ainda tenho 8 horas pra cumprir de maratona, né? Eu acho que precisa um pouquinho mais do que isso pra ler esse livro aqui. Essa que vos fala, direto do dia 15 de novembro, não leu mais uma palavra ontem. E aí hoje tá tendo que ler que nem uma condenada. Eu parei naquelas... Acho que era 16 e 25 e tal, mas agora a gente já progrediu, tá? 21 horas e 53 minutos, faltam 2 horas e 7 minutos para a conclusão desta maratona no cronômetro. No livro, gente, eu tô mais ou menos na metade, tá? Preciso de mais do que 2 horas pra terminar esse livro, tá? Com toda certeza, porque eu tô lendo ele desde que o dia começou. Eu tava em 16 horas, então hoje já foi 17, 18, 19, 20... Já fui 4 horas e meia e eu recém passei da metade, então eu preciso de um pouco mais do que isso pra terminar o livro. Então já não tenho certeza se eu vou conseguir terminar A Sombra do Vento hoje, tá? Mas estou lendo, qualquer coisa a gente vai andar um pouco mais que 24 horas. Tá relativamente cedo ainda, tá? São 4 da tarde. Se eu tocar essas 2 horas e pouco aí, eu vou terminar a maratona às 6, né? Então ainda vou ter um tempinho aí de dia pra correr atrás do prejuízo, caso aconteça. Essa é a 4ª vez que eu tô lendo esse livro, tá, gente? Eu li ele na biblioteca pela primeira vez, depois eu li ele em 2014... 13, 14. Aí depois eu reli ele novamente quando tava saindo essas edições aqui para a leitura de Labirinto dos Espíritos, e agora estou lendo ele novamente, tá? Essas são as vezes em que me lembro dessa história. Eu tenho memória, eu tinha memória, obviamente, de que eu sempre acabava esse livro chorando. Então eu comecei o livro ao contrário, né? Eu já fui, deixa eu ler o final, porque eu sei que tem uma parte específica do final que sempre me emociona. Aí eu li a última parte do livro, que começa, tipo, nesse parágrafo aqui. Aí chorei e depois resolvi começar o livro efetivamente. Tá? Esse foi o meu ritual, tá? Esse foi o meu ritual, por enquanto, com A Sombra do Vento. Não sei nem por onde começar. Eu gosto de muitas coisas sobre esse livro. Eu gosto da premissa, eu gosto dos personagens, eu gosto de como Carlos Ruiz Zafón constrói a aura desse livro, eu gosto como ele espelha as duas histórias, eu gosto como é um mistério,
mas ao mesmo tempo também é um conflito sobre as relações dos personagens. De como é uma história pra gente vivenciar a política, um reflexo da guerra, pessoas com privilégio versus pessoas sem privilégio. É uma história pra gente parar pra pensar um pouco sobre a forma como certos assuntos eram trabalhados na época e como certas coisas eram vistas, né? Porque a gente tá falando aqui de final da década de 40, início da década de 50. Mas também uma história que é extremamente sombria e tem vários momentos pra você gargalhar. Tá? Pra você gargalhar. Nosso protagonista, que é o Daniel Semper, a gente começa esse livro com ele garotinho, né, indo visitar esse cemitério dos livros esquecidos, e aí depois a gente vê ele, então, se fascinando por esse autor, né, pelo Julian Carax, e indo atrás de descobrir mais. No meio do caminho, ele vai entrar em contato com algumas personas aqui, inclusive essa figura misteriosa que fica atrás dele, que depois ele vai saber que é uma pessoa que vem assombrando também outras pessoas relacionadas a esse autor, e algumas mulheres, né? A primeira figura feminina com a qual ele se encanta é a Clara, mas ele era apenas um menino, ela obviamente tinha outras coisas na mente dela, ela tinha ele enquanto uma companhia e ele via ela enquanto um interesse romântico. Depois ele acaba... A gente vê uma interação que é muito engraçada dele com a Núria, e aí também ali é uma projeção, né? Porque ela vê nele alguém do passado dela. E aí a gente tem a Beatriz, que é a irmã desse melhor amigo dele, né? E no momento em que a gente começa a ver que ele começa a ser comparado, né, com o Julian, que as pessoas que ele encontra falam assim, isso é muito parecido com esse Julian Carax, né? A gente começa a ver um espelhamento das histórias, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Você se apaixonar pela irmã do seu melhor amigo e isso vira te causar uma série de problemas aí. Mas essa é a metade do livro onde eu tô agora. A gente também tá começando a desvendar alguns mistérios do passado da vida do Julian Carax, tá? O Julian Carax é o autor, então, da Sombra do Vento, que é esse livro que ele encontra. A gente descobre que esse foi um autor que escreveu uma dezena aí de livros e nenhum deles vendeu bem. Algumas coisas aconteceram aí ao longo do caminho, na vida desse cara. A gente surge aqui a figura da Penélope, surge a figura dos... Aldaia? Como é que é o nome? A gente sabe que ele morou um tempo em Paris, depois voltou pra Barcelona, foi dado como morto no meio do período ali onde estava acontecendo a guerra, e que uma das únicas pessoas que tinha contato então com esse cara era a Núria, que era essa mulher que trabalhava nessa editora e que é filha do Isaac, que cuida lá do cemitério dos livros esquecidos. E aí o Daniel tá tentando desvendar o que tá acontecendo aqui, o mistério, né, o que tá acontecendo, enquanto ele lida com as próprias coisas. Essa é uma coisa que eu gosto desse livro, tá? E que é uma coisa que eu sempre reclamo, assim, quando eu vou ler livros que os personagens se envolvem em algum tipo de mistério ou de alguma coisa muito específica, é que a vida desses personagens acaba sendo completamente esquecida em prol da resolução do mistério. Então, o personagem começa o livro fazendo faculdade, a gente vai ter nas primeiras páginas ele indo na aula e depois o livro inteiro ele não vai na aula e não se toca mais nesse assunto, sabe? Você não vê ele voltando pra casa, se é adolescente você não vê a consequência frente aos pais. Você não vê esse personagem parar pra comer, você não vê, às vezes, a contagem de dias, porque tudo é traduzido muito só no foco da história. E aqui é um processo muito interessante de construção do Zafón, porque ele faz exatamente o oposto disso. Tanto que demora bastante tempo, às vezes, entre o Daniel receber uma pista de um nome, de alguma coisa, e ele efetivamente ir atrás, porque ele acaba preenchendo os vazios, os dias vazios, os horários vazios dele com essa procura, e não ao contrário, né? E aí a gente tem e eu acho isso muito interessante, porque a gente tá acompanhando o personagem caminhando por essa aventura, mas a gente também tá vendo ele viver, né? E não ser completamente consumido por algo que poderia sim ser levado com um pouco mais de cautela, que é o que ele tá fazendo aqui. Então, ele tem o fiel escudeiro dele, que é o Firmin Romero de Torres, que é um dos melhores personagens desse livro. Tá? Porque ele é um personagem muito engraçado e muito controverso também. E a gente tem ele enquanto aliado, né? E aí eles saem pra aventuras, mas a gente vê várias vezes eles fazendo isso aos domingos, porque domingo é um dia que eles não precisam trabalhar, então eles vão se aventurar e vão atrás dessas pistas conforme dá. E não, tipo, não, eu vou ficar um mês perambulando Barcelona e não vou ajudar meu pai, não vou fazer mais nada, vou só ir atrás disso
e aos meus 12 anos. Não, sabe? A história, ela progride. A gente tá vendo aqui um gap de 8 anos se passando entre o momento em que ele toca em A Sombra do Vento e o momento em que ele efetivamente tem muito mais pistas pra investigar. Aí, assim, o pai do Daniel é uma figura que não aparece tanto na história, mas ele é uma figura de suporte muito, muito importante aqui, eu considero. Ele é um cara bom, um cara que tá tentando criar o filho, que confia muito nesse filho também, mas que se faz presente e vê as coisas acontecendo, né? Tipo, às vezes precisa esperar o Daniel acordado pra ver se tá tudo bem, né? E que sofre também vendo o filho sofrer, como no aniversário, né, de 15 anos, que ninguém aparece, ele dá a caneta, né? Que tem uma história super legal. A gente tem então a figura do Fermin, que é o protagonista do terceiro livro, tá? Ele é o protagonista de O Prisioneiro do Céu. Então a gente vai saber um pouco mais sobre a história dele, sobre essa suposta prisão aí que ele passou. Ele é um personagem que tem os seus traumas, tem suas marcas mentais e suas marcas físicas pra contar uma história pra gente. E a gente conhece ele um pouco mais então em O Prisioneiro do Céu. Ele é um personagem que eu acho ele muito engraçado. E ele é aquele personagem que ele é muito esperto, mas por causa da esperteza dele, ele acaba se colocando em muitas confusões, tá? E ele não sabe a hora de parar de falar. Então, às vezes, ele começa num ponto certo e ele termina num ponto errado muito rapidamente, sabe? Então é muito engraçado. Um desses pontos que eu acho que eu dei risada, assim, dei risada alta, é a hora que ele entra no táxi pra ir lá encontrar o Padre Fernando, que é aqui pertinho da metade do livro. E aí ele começa a conversar com o motorista. E aí, eu nem lembro mais qual era, por que eles estavam falando não sei o que. E ele termina falando do Stalin. Eu fiquei... Fermin, cala a boca, pelo amor de Deus. E o outro momento é a hora que ele tá conversando com aquela mulher que queria o emprego dele. Ela fala que os dois não se gostam. E Mercedita, alguma coisa assim. Que ele vai até que ele ofende ela. Que ela merece, que ela tem que tomar uns tapas. Porque ela fica brigando com ele. E, enfim, várias coisas aqui. Então ele é um personagem que ele não sabe a hora de parar, mas ele é muito engraçado. E ele tem um bom coração. Ele só não mede muito o escrúpulo do que ele tá falando, né? Mas eu gosto bastante do Firmin. Acho que ele é um personagem muito leal. E ele é um personagem que não faz... Ele comete um monte de coisas ao longo do caminho, né? Tipo, ele é trapaceiro, ele mente, ele rouba as coisas. Mas ele faz tudo em nome de ajudar as pessoas que ajudaram ele. Então, por si só, e por ser aquela figura atrapalhada e simpática, os males dele acabam sendo perdoados ao longo da narrativa, né? Mas ele é um personagem cheio de situações ali. E a gente tem outros personagens interessantes, como a figura da Clara, como a do Barceló, como a do próprio Isaac, da Núria, do Miquel, do Fernando, de todas as pessoas que vão ser confrontadas com essa busca do Daniel para descobrir mais sobre esse cara. Eu gosto bastante do tom que nesse momento a gente teve no começo, assim, os momentos em que ele interage com essa figura que tá atrás, né, que se identifica se chamando de um personagem, né, do livro A Sombra do Vento, que é uma coisa muito sombria, assim, tipo, a hora que a Clara fala sobre, né, ter sido tocar, encontrar a mão o rosto com uma máscara de couro, e parece uma coisa assombrada, assim. E aí, como a gente começa a voltar na história e conhecer um pouco mais sobre quem foi Julian Caretz e o que aconteceu com ele, né, a história toma um tom sinistro também, né? A gente no momento que eu tô, a gente já descobriu algumas coisas, mas a história ainda não se desvelou nas suas partes mais sombrias. Mas a história vai ficando gradativamente sombria, tanto com o relance do passado quanto o relance do presente, porque quanto mais o Daniel procura, mais perto de irritar pessoas específicas dentro da história ele vai chegando, né? E aí a gente tem aqui a figura do policial, que a gente descobriu, então tem uma história muito mais antiga aqui por trás, porque ele era da turma do Julian, ele era da turma do Fernando, ele era da turma deles todos ali, e aí ele é um cara que me lembra muito um personagem específico de Outlander, que é o Randall. Acho que é esse o nome dele? Não me lembro, mas quem lê Outlander sabe de que eu tô falando. Transcende um pouco essa passagem de tempo, porque ele tá acompanhando, ele é uma pessoa que acaba conectando, né, esses momentos da história, mas tudo que vem se falar sobre ele são coisas negativas, né, e aí agora ele tá farejando o Firmin, ele vai lá e prende o
relojoeiro, porque ele tá vestido de mulher, né? E aí a gente tem uma conversa que eu acho super interessante e eu acho fascinante aquela conversa que eles têm sobre a reação da comunidade a respeito da prisão desse personagem, né? Porque a gente tem até o uso de uma palavra que não é indicada, né? Que é a palavra bicha. Cada um dos personagens tem uma visão. Então, uns acham que é uma questão de desvio de caráter. Outro acha que só precisa ir mais na missa. Outro acha que tem alguma coisa a ver com ele ser judeu. Sabe? Eles têm visões diferentes. Lembra que a gente tá falando aqui da década de 50, tá, gente? Eles têm visões diferentes, mas em nenhum momento o fato dele ser gay, ele querer fazer a drag queen de vez em quando, é algo que faça ele merecer ser colocado na margem dessas relações. Muito pelo contrário, todas essas pessoas se sentem extremamente empáticas com ele e querem ajudar ele, né? Então, tipo, o Semper, né, o pai do Daniel, manda o Firmin pra ajudar, o Firmin se coloca à disposição, eles montam uma ronda pra proteger essa figura do ciclo de amizade dele, sabe? Então, eu acho todo esse arco, assim, quando eu comecei a ler, assim, eu vi as palavras, eu vi a discussão, eu pensei assim, gente, será que eu tô lendo esse livro todos esses anos e eu nunca parei pra pensar que isso aqui era uma coisa ruim? Mas da forma como esse diálogo todo acontece, é muito, pra mim, pelo menos, né, refletiu de um jeito que é muito assim, eles amam essa pessoa, é uma pessoa que eles admiram, que eles têm cuidado, que faz parte da comunidade deles. E, sim, eles podem pensar em jeitos pra justificar. Eles tentam encontrar jeitos pra ajudar, pra justificar por que ele estaria se vestindo de mulher, porque é o que eles não entendem, né, ali no contexto deles. Mas eles nunca, tipo, eles não invadem a privacidade dessa pessoa nem pra questionar ela sobre o que está acontecendo. E elas também não cobram nenhuma explicação. Então, cada um, baseado nos seus princípios ou no que sabe do mundo, fica tentando encontrar uma explicação. Mas o mais importante, essa pessoa é abraçada por essas pessoas da sociedade, né, que são os amigos dele. Em nenhum momento ele é jogado de lado. Me parece um retrato muito específico de como não saber lidar com uma situação não é bem vista, né, no contexto geral aqui da sociedade de muitas aspas, né, que hoje ainda às vezes não é bem visto por muitas pessoas, né. A gente sabe que não é porque a gente fala mais sobre isso que isso não existe mais, muito pelo contrário, ainda tá aí. A gente tem uns outros usos de palavras aqui. Eu até fui fazer uma comparação e eu percebi que esse livro aqui, eu acho que essa edição aqui da Suma passou por uma revisão, tá, de termos para algumas coisas, porque tem alguns lugares que, se eu não me engano, na outra versão, tá se usando palavras que com o tempo foram ganhando outro significado, não, mas foram se tornando pejorativas porque eram palavras preconceituosas e que nessa edição aqui, que parece estar revisada, eles substituíram alguns termos para melhorar essa adaptação do texto, né? Eu não fui olhar as outras edições, porque eu tenho a edição em inglês, tenho a edição em espanhol, pra ver como é que tá, até porque eu não sei se o espanhol... Isso é uma questão, né? Eu não sei se o espanhol que se fala aqui, Argentina, Uruguai, blá blá blá, é o mesmo espanhol que se fala na Espanha. Umas nuances, assim, né? Então eu não sei se, por exemplo, a edição que eu tenho da Argentina, que está em espanhol, tem exatamente... tipo, o original do escrito em espanhol da Espanha. Eu acho que não. Eu não tenho o original de A Sombra do Vento. Eu só tenho diferentes traduções. E a gente sabe que, às vezes, na tradução a gente tem uma aplicação de termos que podem vir da intenção do que o autor quis dizer, mas que existem outras formas de você dizer isso também, usando termos que acabam não soando ofensivos, né? E aí tem algumas diferenças entre as edições da Sombra do Vento para algumas palavras, tá? Que eu reparei. Mulata, por exemplo, é uma palavra que nessa edição aqui foi substituída, não tá como mulata, tá como morena. É a melhor tradução, mulata pra morena? Eu não sei, mas também eu não sei qual é a palavra original, tá, que foi usada aqui pelo Zafon pra fazer essa descrição. Mas também está vindo do vocabulário de um personagem que, se eu não me engano, quem fala morena, né, descreve, acho que em duas personagens diferentes enquanto morenas, é o Firmin. E o Firmin tem um linguajar peculiar aqui, tá? Ele tem um linguajar peculiar.
Então eu não sei, tá? Mas gostaria de fazer esse highlight. Senão é capaz de aparecer um fã do King aqui falando: ai, a Tami tá sempre reclamando que o King usa uns termos e aí no livro do Zafão ela não falou. Não, tem aqui também. Aí outra coisa que eu gosto desse livro é que ele é um livro episódico constante. Ou seja, a gente tem esse mistério vai perdurar pelo livro inteiro, mas a gente tá vendo aqui vários anos se passar. Nesses anos se passar, a gente tá vendo esse personagem entrar em se meter em várias encrencas, conhecer várias pessoas, se frustrar. A gente conhece o Tomás, que é amigo dele, a gente fica sabendo do rolê da escola, a gente entende mais sobre a relação dele com o pai dele. Então, assim, tem preenchimento. Outra coisa, o Zafon, ele é descritivo de um jeito que eu acho engraçado, porque eu dou muita risada lendo esse livro, tá? Muita risada lendo esse livro. Ele descreve certas coisas, às vezes mas eu acho que ele também consegue ser sucinto nas descrições, tá? Então tem muita descrição nesse livro que não precisa, tá? Mas ele faz isso, às vezes, em 1, 2 frases, e normalmente num tom bem humorado. Então é muito engraçado. Especialmente se, por exemplo, quem tá na cena é o Firmin, vai ter esse tom. O Daniel faz uns comentários muito engraçados, porque ele é muito pedante, assim. Ele fica, não, porque eu sou um completo idiota. Aí ele se apresenta pro Firmin, por exemplo, Firmin Romero de Torres, desempregado. E o Daniel Daniel Semper, completo idiota. Tem algumas coisas assim. E assim, eu tô no momento agora da história onde a gente tá descobrindo mais sobre o passado do Julian. A gente tá tendo o ponto de vista da Jacinta. Então a Jacinta tá contando o que aconteceu, né? Que ela era a pessoa que cuidava da Penélope, que foi essa relação com quem o Julian teve no passado. Então eu tô nesse momento onde a Jacinta tá contando o que aconteceu, né? Porque ela já tá lá naquela casa de repouso que o Daniel acabou de prometer uma mulher pra um senhor idoso. Ai, tem umas coisas que eu juro pra vocês, eu dou altos gargalhadas lendo assim. Ao mesmo tempo, tem umas frases muito legais. Muito, muito legais. Tem uns trechos, assim, muito legais. Que, nossa, fazem da escrita do Zafon muito bonita. Como, por exemplo, assim, ó. A lembrança dela, pra mim, era como uma alucinação. Um silêncio cheio de gritos que eu não tinha aprendido ainda a apaziguar com palavras. Aquela foi a primeira vez que percebi que meu pai estava envelhecendo e que seus olhos de névoa e de perda, estavam sempre focados em algum ponto atrás. Cada livro, cada volume que você vê tem alma, a alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram e viveram e sonharam com ele. Livros não têm dono, cada livro que você vê foi o melhor amigo de um homem e agora só tem a nós. Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria de meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho até seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado para trás nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória ao qual mais cedo ou mais tarde, não importa os livros que leiamos, os mundos que descobramos, o quanto aprendamos ou esqueçamos, retornaremos. Para mim, essas páginas enfeitiçadas serão sempre aquelas que encontrei entre os corredores do cemitério dos livros esquecidos. Um segredo vale tanto quanto as pessoas de quem temos que guardá-lo. Sempre achei que o momento certo para ler Carax é quando ainda se tem o coração jovem e a mente limpa. Perguntava-me o que ela poderia ver em mim para oferecer-me sua amizade, a não ser, por acaso, um pálido reflexo de si mesmo, um eco da solidão e da perda. Em meu mundo, a morte era uma mão anônima e incompreensível, um vendedor a domicílio que levava mães, mendigos ou vizinhos nonagenários como se fosse uma loteria do inferno. A ideia de que a morte pudesse caminhar ao meu lado com um rosto humano e coração envenenado de ódio, de uniforme ou sobre uma capa de chuva, que fizesse fila no cinema, que risse nos bares ou levasse as crianças para passear no Parque Ciudadela pela manhã e que à tarde fizesse desaparecer alguém nas masmorras do castelo Montjuic ou em uma cova sem nome, nem cerimonial não entrava na minha cabeça. Ruminei o assunto, pensei que talvez aquele universo artificial que eu considerava bom não fosse senão um cenário armado. Naqueles anos roubados, o fim da infância, tal como os trens do transporte público, chegava quando chegava. Se algum dia tiver uma filha, felicidade que não desejo a ninguém, porque a lei da vida é que mais cedo ou mais tarde, ela vai partir seu coração.
Senti-me rodeado de milhares de páginas abandonadas de universos e almas sem dono que se fundiam em um oceano de escuridão, enquanto o mundo que palpitava ao lado de fora daquelas paredes perdia a memória sem perceber, dia após dia, sentindo-se mais sábio quanto mais esquecia. Aí, um momento muito emocionante pra mim é o momento que eles resgatam o Firmin da rua e levam ele pra tomar banho. Eu acho muito bonita essa cena. Tem uma parte. Essa parte aqui eu separei porque eu achei engraçado. Eu havia marcado com Bea no claustro da universidade às 5, e muito a contragosto, o dia ameaçava fazer-se mais longo do que os irmãos Karamazov. Aí tem uma boa frase aqui também, ó, política. O modo mais eficaz de tornar os pobres inofensivos é ensiná-los a querer imitar os ricos. Esse é o veneno com que o capitalismo cega. Inclusive a gente viu sendo refletido aí na eleição, né? Muita gente achando que era rico. E é isso, gente. Eu vou seguir a minha leitura. Como eu falei, a previsão é que eu conclua às 24 horas antes de eu chegar perto de concluir o livro. Hoje já é o próximo dia. E eu terminei A Sombra do Vento ontem mesmo, tá? Ontem mesmo. E totalizei um total. Cadê? 26 horas e 4 minutos. 26 horas e 4 minutos. Então eu li 2 horas a mais do que eu precisava. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tava com 16 horas e 25 minutos. Eu acho que são 9 horas e 40 minutos. Totalizou o meu tempo pra Sombra do Vento. Eu diria que é um pouquinho menos, tá, gente? 9 horas e 20, por aí, 9 horas e 15. Porque teve um momento em que eu parei de ler e o contador, acho que ficou quase uma meia hora rodando. Aí depois eu dei... e aí depois eu segui lendo, dei um tempinho e dei play de novo, mas eu acho que passou ainda longe, assim, uns 20 minutos. Eu acho que tem aqui um erro de 20 minutos a meia hora, tá? No tempo total da maratona. É mais certo dizer que eu li por 25 horas e meia do que eu li por 26 horas durante esses 4 dias, porque eu sei que teve esse momento que eu pedi uma comida, eu desci, e eu só, tipo assim, larguei o livro, desci, peguei a comida, voltei, comi, e aí que eu percebi que eu pensei, putz, eu não parei o contador. Então, isso assim, ó, dá pra Sombra do Vento mais ou menos umas 2 horas a mais do que pra amanhã e ainda outro amanhã, tá? O que não surpreende, porque esse livro tem 70 páginas a mais e ele também é uma leitura mais densa e a letra é menor, tá? Então, se eu não me engano, ficou assim: 7 horas e meia pra amanhã ainda outro amanhã, entre 9 horas e 9 horas e meia pra A Sombra do Vento do Carlos Ruiz Zafón, porque eu li ele inteirinho ontem, tá, gente? Inclusive fiz muitas marcações. Gente, como eu sou feliz sendo leitora desse livro, só queria dizer isso pra vocês. Eu confesso que algumas coisas me chamaram bastante mais atenção dessa vez que eu li, especialmente questões de linguajar, tá? De escolha de palavras. Em algum momento vou parar pra fazer uma comparação dos termos, de como tá em inglês, de como tá em português nessa edição, de como tá em português na outra edição que eu tenho, de como tá, por exemplo, no espanhol, pra ver exatamente se é original o termo mais depreciativo ou se é alguma coisa da tradução. Fora isso, segue sendo uma história que me encanta do início ao fim. A segunda metade desse livro, ela é triste e eletrizante, especialmente a partir do momento que a gente começa a descobrir todo o histórico do Julian Carax e do que aconteceu, e das revelações do final. É engraçado porque quando a gente efetivamente começa a desvelar o real passado aqui desse personagem, desse autor, que ele vem através dos olhos de uma personagem mulher aqui, eu tô tentando ser o mais anti-spoiler possível, a gente entra num momento de extrema... É uma coisa sombria, sabe? É uma coisa que vai carregando o livro, que é triste, porque a história de todos os personagens é triste, nenhum deles está tendo o desfecho que gostaria, nenhum deles está com a pessoa que ama, nenhum deles está vivendo a vida profissional que gostaria de viver. E tudo isso tá impactando, sim, nas almas, sabe? Na saúde mental, na forma de enxergar o mundo. E isso vai pesando no livro, sabe? Vai pesando no livro. Você vai ficando assustada com as coisas que você vai vendo, assim, sabe? E aí, o último ato do livro, que aí a gente volta, né, pro tempo real e a gente vai acompanhar, então, o desfecho da história do Daniel e do que ele tá passando. E aí a gente tem, tipo, a colisão de todos os elementos aqui da trama. Mas, acima de tudo, a gente tem
uma grande história de amizade e uma grande história de amor e uma grande história sobre família aqui. E dentro dessa família também personagens que são da família escolhida e não da família de sangue. Não só da família Semper, mas também da família Carax, da família Aldaia, da família Barceló, da família Isaac, né? Com a filha dele. E aí das relações de amizade no passado, do Julian com o Jorge, do Julian com o Miquel, do Julian com a Penélope, do Julian com o Fernando, no presente do Daniel com o Tomás, do Daniel com a Bé, do Daniel com a Clara, do Daniel com o Firmin, e com outras pessoas que circundam ele ali, né, as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade que eles têm ali ao redor dessa livraria. E aí as relações românticas, que a gente também tem várias em vários pontos diferentes da história, né. Uma coisa que eu gosto bastante nesse livro uma personagem que eu acho muito interessante como ela termina o livro é a Clara. A gente tem um final ali, um dramatis personae, que vai dar um jump de 10 anos, e a gente vai poder ver como estão os personagens no futuro, assim, 10 anos no futuro. E essa é uma personagem que a gente, talvez para alguns leitores, só seja possível perceber a realidade do que ela representa e de quem ela é na história, quando a gente chega nesse último momento pra ter essa visão do futuro dela. Porque no começo, quando ela tem a relação dela com o Daniel, parece muito mais que o Daniel é o deslumbrado. E aí a gente recebe toda uma outra perspectiva pra essa personagem, que eu acho interessante. Da própria relação, né, que você vai criar entre o Daniel e as outras pessoas que vão adentrar esse futuro da família Semper. E a última página desse livro sempre me quebra, sempre me quebra. Eu acho que eu falei pra você que eu tinha ido no começo, que no começo eu tinha ido pra última página e lido, porque, enfim, pra mim não era spoiler, né? E aí eu chorei, e aí quando eu cheguei na última página eu chorei de novo, no mesmo lugar, 2 vezes no mesmo dia, com a diferença de 9 horas. Ai, eu adoro demais, eu adoro demais. Eu gosto do espelhamento das histórias com mudanças, eu gosto das pessoas do passado ajudando as pessoas do presente por causa desse reflexo, eu gosto dessa história de vingança que corre através das décadas por algo que parece bobo, mas que ao mesmo tempo faz sim todo sentido, porque é a única coisa com a qual aquele personagem consegue se importar, sabe? Ele é tão rancoroso que é só com aquilo que ele consegue se importar. E a história desse personagem que perde tudo, acha que perdeu tudo, mas na verdade não sabe a real dimensão das coisas, porque no final, né, o Daniel fala que ele tem certeza que esse personagem específico nunca descobriu de verdade o que aconteceu ou por que certas coisas aconteceram. Talvez seja bom, porque provavelmente isso teria um impacto pior ainda nas coisas, mas do quanto isso realmente consumiu essa pessoa a ponto dela se voltar contra si mesma, sabe? De um jeito bizarríssimo, sabe? E obviamente todo o andamento da história dos livros, né? Porque, assim, eu acho que pra toda pessoa que gosta de livros, a gente tem um carinho especial por esse tipo de história. Mas pra mim, ainda mais, eu acho que é legal quando a moral é por trás da moral, sabe? Não é só tipo, ai, mas gente, é uma história de amor aos livros, sim, mas a trama principal não é sobre amor aos livros, é sobre um mistério, é sobre alguém que tá cometendo atos horríveis, é sobre a história desses personagens, e no meio disso existem livros que movem essas pessoas, livros que movem essas histórias, existe essa relação com a literatura, essa paixão, sabe? Porque eu acho que fica mais fácil também da gente se relacionar, sabe? De perceber que quanto uma leitura que a gente faz pode desvelar uma série de coisas, sabe? Quantas vezes você leu um livro e você ficou fascinado e você quis pesquisar mais sobre o autor, ou sobre outros livros que ele escreveu, ou sobre algum contexto, alguma coisa que falou, um lugar que você vai procurar pra ver se existe. Tem gente que termina livro e vai correndo ver fanart. Então a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, e às vezes a gente descobre coisas peculiares no meio dessas pesquisas, sabe? Essa história é muito especial pra mim, e assim, fiquei louca de vontade de pegar o Jogo do Anjo, porque eu sei o quanto eu sofro lendo o Jogo do Anjo. Pra mim, o Jogo do Anjo é o mais sofrido de todos. E eu confesso pra você que, na verdade, eu fiquei com vontade de reler toda a série. Pra quê, né? Porque eu nunca reli o Labirinto dos Espíritos, né? Eu só li, o Labirinto dos Espíritos é o único que eu não reli nenhuma vez. E aí, inclusive, eu decidi que a minha próxima leitura vai ser Cidade de Vapor, tá? Que é um livro de contos.
dentro desse universo do Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse livro lançou aqui no Brasil ano passado, inclusive eu conversei com vocês num vlog sobre ele, eu falei que eu ia ler, porque era no mesmo aniversário, e acabou passando, acabou o ano, não li, agora tá acabando o ano de novo, faz um ano que esse livro foi lançado, eu não li ainda. Então essa vai ser a minha leitura de hoje. Hoje que é quarta-feira, já dia 16, e não tá mais rolando maratona, tá? Mas essa vai ser a minha leitura de hoje. Eu descobri que tem um audiobook, se eu não me engano, no Scribd. Esse foi um vídeo diferente aí dos outros vlogs do Caminho Bookvet, né? Foi com cronometrando leituras. Mas eu tô muito, muito feliz que essa maratona, eu li esses 2 livros nessa maratona e que eu escolhi esses 2 livros pra finalizar o Caminho Bookvet, porque eu saio dessas 2 leituras com 2 leituras 5 estrelas. Essa aqui eu já sabia que era 5 estrelas, e amanhã e ainda outro amanhã que se revelou um 5 estrelas pra mim. E se eu não me engano, hoje saiu a lista de melhores livros do ano pela Amazon, pelos editores da Amazon, e amanhã apareceu também no topo dessa lista. E eu tô feliz, porque 2022 foi um ano difícil de 5 estrelas pra mim. Eu dei 5 estrelas pra novas leituras, tá? Pra novas leituras. Por exemplo, se eu não conto 5 estrelas da Sombra do Vento, eu já sabia que era 5 estrelas. Tiveram livros do Caminho Bookverso que foram 5 estrelas da primeira vez que eu li, e na releitura do Caminho Bookverso não foram mais 5 estrelas. Eu Te Darei o Sol e Trono de Vidro, eu baixei a nota, e A Sombra do Vento sobreviveram aí, então, à releitura, e tá tudo bem. Tá? Eu espero que vocês tenham se divertido. Me conta aqui embaixo nos comentários se você leu os mesmos livros que eu, se você leu A Sombra do Vento, se você leu amanhã e ainda outro amanhã, como ficou o contador de vocês. Você leu mais rápido do que eu? Você leu mais devagar do que eu? Me conta aqui embaixo também qual foi o seu saldo na maratona, se você conseguiu participar, se você conseguiu bater as 24 horas, quantos livros você leu. Me conta aí embaixo como foi essa experiência aí pra vocês. Pra mim foi muito boa, foi muito feliz. Eu confesso que eu tive um pouco mais de dificuldade nessa. Eu acho que pra esse formato de maratona eu funciono melhor com livros mais curtos e mais dinâmicos, porque eu acho que esses 2 livros, apesar deles terem sido excelentes livros, eles são livros com um pacing diferente. Por exemplo, eu acho que a maratona que eu fiz de 3 dias, com os 3 romances, lendo um romance por dia, foi muito mais dinâmica do que essa que eu fiz agora. Essa parece que eu tava sofrendo um pouco mais pra fazer assim, tá? Mesmo que, por exemplo, eu tenha lido mais nessa do que eu li na última. Acho que não só em termos de tempo, como em termos de página também. Se eu não me engano, meu contador de páginas ficou em 1117 páginas, tá? Que eu postei no Stories lá no Instagram, pra contabilizar. Mas é isso. Eu espero que tenha sido uma experiência legal se você leu algum deles e se você participou da maratona também, tá? Então me conta aí embaixo tudo a respeito. Foram 26 horas de leitura, ou 25 horas e meia de leitura, 1117 páginas lidas, distribuídas em 4 dias, em que, além de ler, também fiz outras coisas. Fui na academia, limpei a casa, dei uma trabalhada, organizei coisa, tá? E acho que o dia que eu fiquei mais parada lendo foi efetivamente ontem, porque ontem eu li 10 horas. Eu li às 8, que tava faltando mais 2, tá? Ou 9 horas e meia. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!